Fala pessoal, estamos chegando com mais um podcast Vai Além aqui para você, como fazemos todas as terças-feiras. Aliás, o nosso primeiro podcast do ano de 2026. Eu já quero agradecer a você pela companhia e desejar um ano de muita paz, muita alegria, muita saúde e principalmente de muitos sonhos na sua vida, viu? Um bate-papo bem bacana hoje. Um grande amigo da comunicação, ele que é locutor esportivo, comentarista, narrador, ele bate escanteio, faz gol de cabeça, ele faz de tudo no meio esportivo. É coringa e é bom no que faz. Meu amigo Weber Lima. Weber, muito bom ter você aqui no nosso podcast hoje, velho. Obrigado pelo carinho aí, tá? Que é isso, Júlio. Prazer é meu de estar aqui com você. Né? Você que é um parceiro aí que o rádio, né, me deu de presente, um amigo, né? Nos deu, né? É verdade, cara. E é um prazer estar aqui. Desejo a você um feliz 2026 com muitas realizações para você arrebentar aí, que você também é top no que Bacana. faz, Júlio. A gente já conheceu um pouco da história, um pouco não muito da história do Weber Lima. Na verdade, ele é mais comentarista do que locutor esportivo. Na verdade, né? mais apresentador. Apresentador, né? É, o âncora, né? Verdade. É que tem a história do repórter e tem o cara que apresenta o jornal. Ele é o cara que apresenta, né? Inclusive, eu já participei de alguns programas dele na Rádio Capital. Vamos saber onde é que ele está hoje em dia também. Hoje em dia, porque estamos no começo de 2026, porque a cadeira ela roda bastante nesse meio da comunicação, né? Mas antes do bate-papo com o Weber, eu quero convidar você a conhecer a farmácia de manipulação Pradel. Está no mercado desde 1977. Deixa eu contar algo para você. A Pradel tem mais de 40 funcionários. Está aí o telefone. Ó. Se você necessita de um produto manipulado, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da Pradel. Está ali, ó, 11 98863 7547. Como é que funciona isso? Você tira uma foto da sua receita e encaminha para a Pradel. No WhatsApp deles, eles vão fazer um orçamento para você dessa receita e caso você aprove, rapidamente você vai receber em mãos esse produto manipulado. Tem qualidade, tem prazo, tem bom atendimento e falo algo para você, eu sou consumidor dos produtos da Pradel há muito tempo, tá? Tanto em fórmulas de manipulado quanto whey, creatina, mas assim também ocitocina, tem melatonina. O que você tiver que o médico prescrever para você, faz um orçamento sem compromisso com a Pradel. Tá lá, vou repetir o WhatsApp para você, 11 98863 7547. 11 98863 7547. São mais de 40 funcionários que vão atender você com muito amor e com muito carinho. Aproveitar e mandar um abraço lá para o nosso amigo Pedro, a Pradel, que patrocina o nosso podcast aqui, o Vai Além, tá bom? Weber Lima. A gente sempre começa do começo, às vezes do final, né? Você é paulistano, velho? Sou paulistano, nascido em São Paulo. Eu nasci aqui no Hospital da Vergueiro, né? E sou de São Paulo, nasci em São Paulo, vivi a vida praticamente toda na Zona Norte. Né? A primeira casa onde eu morei foi ali na Vila Ed, né? Que é a Zona Vila Ed. E aí vivi ali até os 17 anos. Depois a gente foi morar ali, chama Vila Isolina Mazei, mas para quem conhece mais a Zona Norte, é uma das travessas da Taliba Leonel, né, que corta Santana e vai até a Parada Inglesa. E agora eu moro no Lausanne Paulista, também Zona Norte. Continuo na Zona Norte. Casado, quantos filhos? Casado, eu sou 2 vezes, né, segundo casamento, 4 filhos. Eu lembro da esposa do Weber que estava grávida, na época da Rádio Capital, cara. Isso, Antônio... Isabela, Henrique e Duda. Rapaz, o caboclo não é fraco não, hein, rapaz? Muito bom. Ô Weber, eu conheci você na comunicação. Como é que rolou, cara? Você quando era criança, quando era adolescente, você pensava em ser um apresentador de jornal, um apresentador da área do segmento esportivo? Como é que rolou isso na sua vida? Então, essa história é legal, Júlio. A minha vida toda, lá na Vila Ed, eu acordava, meu pai tinha um rádio-relógio, meu saudoso pai tinha um rádio-relógio, e aquele rádio-relógio tocava todos os dias às 6 da manhã, na Jovem Pan. Vinha aquela musiquinha, vambora, vambora. A gente até cantou aqui agora há pouco, né? Tá na hora, vambora. Vambora, vambora. E eu acordava com aquele rádio-relógio, meu pai no quarto dele, eu e minha irmã no outro quarto, e aí eu sabia que ele estava acordando e aquela música. Beleza. Enquanto a gente estava ali escovando os dentes, era um sobrado, aí na parte superior ficava ouvindo ali as notícias, eu muito moleque,
não entendia muito, né? 6 anos, por aí, 7 anos, eu sabia que meu pai... E a música marcava, né? Para criança marcava. Quando eu descia, minha mãe estava na cozinha, preparando o café para a gente comer rapidamente e ir para a escola. E aí minha mãe estava ouvindo o quê? Zebetio, na parte de baixo da casa. Aliás, nós tivemos um companheiro de rádio que foi técnico do Zebetio durante muitos anos, que é o Rosino. Lembra Carlos Rosino? E aí? Parceirão. E aí minha mãe ouvia o Zebetio. Joga água no gordo! Isso daí. E a criança ficou ouvindo aquilo lá, com aqueles fantasia, efeitos. Né? Joga água nele e tal, e não sei o quê. Então, eu acho que essa história teve um peso muito grande na minha vida. Sério, cara? Inclusive, o primeiro lugar que eu trabalhei em rádio foi na Jovem Pan, né? E aí o que aconteceu? A vida foi, e aquela história de contato com o rádio, né? Que no passado a gente tinha muito mais. Não tinha essa história de hoje, né? De celular, de mídias digitais, etc. E aí a vida foi tocando, Júlio, desse jeito. Quando chegou na minha época... Tinha aquela história de você fazer FUVEST, né? Tentar FUVEST no final do ano, quando você estava no colégio, para você ir treinando, para você ir ver no ano que vem, quando você... Era uma espécie de um simulado que você fazia. Exato. E aí eu fiz o simulado para direito. Eu queria fazer direito, por causa de um tio meu que é advogado. E aí eu falei, vou fazer direito, tal. Mas... No final do colégio, eu mudei meu comportamento. Porque eu era um cara muito introspectivo, cara. Eu era um cara meio... Eu falava assim que eu era mocorongo. Eu era aquele cara que ficava quietinho na dele, né? Que na época a gente falava isso. Mas eu mudei meu comportamento. E aí, quando eu fiz esse simulado, tinha um livrinho com as profissões. E eu era apaixonado por rádio, porque eu ouvia o rádio e quando eu voltava às vezes da escola, meu pai tinha um Polivox antigo e eu colocava LP ali, pegava a fita, gravava as músicas, entregava para os meus tios, da família, sabe? A molecada de hoje não sabe o que é isso, velho, não sabe. Ideia. Não sabe. E aí eu comecei a pegar gosto por esse negócio de rádio, eu ouvia muito rádio. E aí no livrinho lá de profissões, estou eu lá, né, direito, que é o que eu havia tentado. Aí tentei Mackenzie também, direito. E aí eu li lá rádio e TV. E comecei a ler, né, o que fazia, né, na profissão. Falei, caramba, é isso que eu vou fazer. Aí chegou no meio do ano, fiz um vestibular na FAAP, em rádio e TV, e passei. Foi ali que começou. Mas por conta, eu acho... Que foi isso aí, Weber? 1995. E aí me formei em 99. Eu entrei na faculdade 17 anos, cara. Era muito novo, era muito moleque. Já saiu do colegial e já engatou a faculdade. Já engatei a faculdade. E aí eu fiz o curso de rádio e TV e dentro do curso de rádio e TV tinha um professor meu chamado Delfiol e em uma das aulas ele falou, Weber, vai lá agora você gravar, porque todos os alunos gravavam. Hoje o curso mudou demais, Júlio, pra você ter uma ideia... Na nossa época, a gente ficava 2 anos em teoria, cara. 2 anos em cima de livros, cara. Você vai numa rádio oficina hoje, aí você já cai direto no microfone. Na faculdade, rádio e TV, primeiro semestre o cara tá dentro do estúdio já gravando. Porque é a prática, né, cara? É a prática. É que nem o direito. Eu sou formado em direito também, você aprende, mas você vai pra prática, é outra história. É isso. E aí, 2 anos, né, naquele negócio e tal, e chegou no 3º ano, o professor vai lá gravar um negócio. Quando eu gravei, ele falou assim... Weber, vai fazer curso de locução. Vai fazer curso de locução porque você tem futuro nisso daí. Foi esse professor, eu não esqueço dele, porque foi ele também que me ajudou nisso daí. Quando eu vou me formando, eu me inscrevo no Senac. Na época, Júlio, não era assim que você pagava o curso e tinha o direito de fazer. Tinha um teste, cara. Tinha um teste. Você tinha que pegar o DRT ou quando você sai da rádio e TV, você já sai com o DRT? Você sai com o DRT pleno. Sai com o DRT, É. Mas só que para você fazer locução, eu tinha que aprender, né? Porque você sai com DRT de tudo. Não, uma coisa é você falar e outra coisa é você falar, por exemplo, uma locução comercial. Sim. Tem várias locuções dentro da locução. Sim. Aí tinha teste lá no Senac. Não é igual a hoje que você vai lá, paga o curso e faz. Não. Aí tinha um teste, velho. Tinha gente pra você entrar no Senac? Pra você entrar, velho, de voz. Aí o cara me deu papel, tal, fiz o teste, passei. Terminei o curso. Um dos caras não, o professor principal era o Lino Alves. Lino Alves, que tem uma história legal de Antena 1 aqui em São Paulo, um cara espetacular. E aí me formei. E aí começou a loucura de eu gravar uns CDs
e distribuir nas rádios. Que são os demos, né? Era demo que chamava isso aí? Era demo. E eu gravei como se fosse um programa esportivo. E levo para um lugar, levo para o outro. Olha, Júlio, sem sacanagem. Eu viajei para o interior, velho, para várias cidades. Entregava esse CD. Entreguei no litoral. Aí entreguei, mas não tinha resposta. Só recebia não. Aí, um belo dia, eu já estava trabalhando com meu pai. Eu trabalhei, nesse período aí, final do colégio, eu trabalhei como office boy no Tribunal de Justiça. E aí, depois, eu falei, meu pai tinha uma empresa. Eu falei, pai, eu vou trabalhar com você. Esse negócio de office boy no tribunal não vai para frente isso daí. Eu vou trabalhar de outra coisa, né? Enquanto eu não consigo nada na área. Estava estudando e tal. Aí, um belo dia, voltando, meu pai ouvia Jovem Pan ainda. Voltando para casa para almoçar, que a empresa era perto da casa, né? Ele coloca lá no Jornal do Esportes, onde ele ouvia todo dia. Eu falei, cara, eu já tomei tanto não nas rádios aí pelo São Paulo todo aí, por todo o estado. Eu vou tomar um não grande. Eu vou lá na Jovem Pan. Amanhã, pai, eu vou pegar... Você tá brincando, sério, cara. Sério. Eu vou lá na Jovem Pan. Você vai lá? Eu falei, vou. Vou lá, vou tentar falar com o Milton Neves. Que era o Milton Neves, que tinha o Jornal do Esportes, o Milton que apresentava. Enciclopédia ambulante aquele cara, né? Sim, impressionante. Aí cheguei lá, Júlio, eu sentei com o meu currículo num envelope na mão e falei com a moça, olha, eu vim falar com o Milton Neves. Aí a menina falou, tá bom, você espera aí que você já fala com ele. E não tinha indicação de ninguém, cara. Cheguei lá na cara dura. Falei, já vou tomar não, tem que tomar um não grande. Agora, Sentei lá. Aí chegou o Milton. Só que era assim, o programa começava meio-dia, Júlio. O Milton chegava 11h59, correndo, porque ele tinha o escritório dele no prédio, naquele mesmo prédio, então no Winston Churchill, ali na esquina da Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. E ele ia passando apressado, assim, a menina, Milton, seu Milton, ele, o que foi? Falou, o garoto quer falar com você. Falou, vem atrás de mim que eu vou conversando. E no caminho, o cara muito apressado. Eu falei, se eu falar com esse cara... vai pegar meu negócio... Eu falei, com essa pressa aí que ele tá... Ele falou, aí tô andando atrás dele no corredor, ele vira assim do nada e fala, o que você quer, garoto? Eu falei assim... Na hora me deu um estalo, eu falei, eu vim assistir o programa. Ele falou, então você vai lá, entra na segunda porta que você assiste de lá, onde fica o operador. Arthur Figueroa, que foi um cara que me ajudou muito. E aí eu entro. Quem está no computador, que era o coordenador Everaldo Marques, hoje narrador da Globo, estava lá como coordenador, escrevendo, digitando as coisas, porque tinha que digitar tudo o que acontecia no programa. A hora que entrou um boletim... Era uma equipe grandíssima antigamente, cara. Na bancada, sabe quem tava? Milton Neves, Karsug, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo. Você tá louco. Era um o Quartarolo tá contigo aí. O Quartarolo tá comigo. Aprendi muito com o Quartarolo também. A gente tem um podcast de todas as terças, às 10 da manhã, chama o PEC Balança Rede. Então já faz aí a divulgação. Terça-feira, às 10 horas da manhã, o PEC Balança Rede é o nome do canal e a gente fala de futebol lá. Aí eu falei, não é com esse cara que eu tenho que falar. Ele tá apressado, se ele pegar meu currículo, ele vai eu vou colocar na pasta e falar, eu tenho que apresentar o programa. Falou, entra na segunda. Entrei lá, quando eu entro, tá o Figueroa lá. Garoto, tudo bem? Tudo. E aí eu falei, olha, eu vim assistir o programa, mas na verdade eu vim pedir uma oportunidade para ver se eu começo aí no rádio, aprender, me formei, fiz o curso de locução. O Figueroa falou, pera aí que vai chegar um cara aí, você conversa com ele. Aí fiquei lá, Júlio. Aí, coração batendo a milhão, cara. Eu lá, eu falei, quem é esse cara? Quando entra, ele falava Flávio Prado. Entra o Flávio Prado e senta na bancada lá, né? Para começar o programa. Quando deu o intervalo, o Figueroa apertou lá o botão de comunicação interna, falou, Flávio, vem aqui, por favor. Aí o Flávio saiu da sala e chegou... Mas, cara, eu tô arrepiado, velho. Que legal, cara. Chegou e eu tava lá do lado do Figueroa. Aí ele pegou e falou assim, o Figueroa, meu sobrinho aí, um amigo meu quer falar com você, Flávio. Aí o Flávio, pois não. Falei, Flávio, eu me pedi uma oportunidade, meu currículo tá aqui e tal. Flávio abriu, olhou o currículo e tal. Falou, legal. Você consegue vir sábado aqui para me ajudar no mundo da bola? Sábado de manhã? Falei, lógico, tô aí. Aí comecei, e no sábado comecei a ajudá-lo. Daqui a pouquinho foi. Você já estava falando no sábado? Ainda não. Mas já estava ali, na produção. Estagiando ali. Isso, na produção, fazendo. Aí passaram-se 6 meses, o Flávio falou pro Vanderlei,
falou, ó, indica a contratação dele. Eu fiquei 6 meses indo lá. De graça? De graça. 6 meses trabalhando lá, indo de sábado. Plantando, na verdade. Plantando. Aí peguei 6 meses, aí eles me contrataram em setembro de 2001. E aí eu começo. Aí eu começo a trabalhar no programa do Vanderlei Nogueira, começo a trabalhar no programa do Milton de domingo. Cara, você já começou no timaço, alto, cara, no alto. No timaço. Então, eu falo pra você, Júlio, eu falo sempre, né? Que atitude, cara. As pessoas precisam ter atitude. Hoje em dia, a pessoa fica muito atrás de computador, ou de WhatsApp, ou do smartphone. Esperando cair no colo. Não vai cair. Se eu não tomo a atitude de ir lá, eu ia continuar. E vestir a cara de tomar um não também, você já tinha tomado, já que tem. Quantos não a gente toma na vida? Não, a gente já tem. O não a gente já tem. Quantos a gente toma? Você sabe que a história é dele. Mas eu vou te contar algo aqui. Quando eu estava na Rádio Terra uma vez, cara, eu falei, cara, eu morava na Bela Sintra, eu vinha até aqui o Paraíso, caminhando todo dia, final de tarde. Caipira, velho. Morava no interior, via uma Paulista desse tamanho, eu morava do lado, passeava olhando pros prédios, tudo encantado com aquilo, aqueles caras tatuados, cheios de piercing. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, cara. Eu falei, meu Deus. Aí eu vim aqui e falava para Deus, eu quero trabalhar nessa rádio aqui. Até que um dia eu calcei a cara e falei, eu vou lá falar com o Chico Paz de Barros. Cheguei lá e encontrei com ele na escada. Ele falou assim, você tem um demo? Eu falei, eu nem sabia que era isso, cara. Eu falei assim, eu não tenho, mas eu posso arrumar. Eu voltei lá na rádio e falei pro Cacá, Cacá, o que é demo? Eu falei, um negócio assim, então você me arruma um que eu preciso levar para um cara aí. E calcei a cara, não entrei naquele dia, mas depois de um tempo eu tava lá e acabei tendo 3 programas lá dentro, um de madrugada, uma noite e uma tarde, cara. Não, a gente já tem. Agora, eu quero até vir para cá. É muito importante você acreditar nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós limitamos os sonhos de Deus achando que o que Deus tem para a gente ou melhor, achando que o que nós temos para nós é raso. O que Deus tem para você é muito maior daquilo que você imagina. Mas para que isso aconteça, você tem que dar um passo. Sabe? Vai dando o passo, Deus vai colocando o chão, vai orando, vai pedindo para Deus que Ele vai fazer na sua vida. Você fez algo muito importante, Weber, essa atitude que você teve, cara. E outra coisa, eu acredito, porque comigo é assim, eu não fui fazer rádio por causa de dinheiro, cara. Eu era apaixonado por rádio. Sim. Você ficou 6 meses lá trabalhando de graça e creio eu que você não viu a hora de chegar o sábado para poder estar lá, né? Sim, era assim sempre. Era assim sempre, eu amava. Eu amo fazer rádio, né? Rádio é um negócio que é difícil, né? Quando você faz, você largar o rádio, é muito difícil. Você deve sentir isso também, né? Com certeza. Né? E você falou algo também que é bacana, né? Porque hoje a gente tem o telefone, mas eu sou mais antigo de rádio que você. Não, eu comecei em 98 no rádio, 98. Antigamente, as pessoas... Pode ir nessa câmera central aqui, Rebeca. Weber, antigamente as pessoas elas não conheciam a gente. Elas nos imaginavam pela voz. Verdade. Né? Você é um cara bonito, eu não. O pessoal ia ver, falava, pô, se aquele cara lá, se aquele cara daquela voz, que não tinha, começou com o Orkut, as pessoas não conheciam a gente, o visual, era só a voz. Então, a gente tinha a incumbência, cara, e a facilidade por a mão que faz, principalmente pelo rádio falado, que é o rádio AM, de criar essa imaginação na cabeça do ouvinte, né? O AM... É onde eu comecei, né, nessa equipe de esportes da Jovem Pan, que era do AM, e o AM ele tinha uma abrangência gigante, né? Então você falava com pessoas de vários lugares. E as pessoas queriam te ouvir falar. Exato. Ele não quer ouvir música, ele quer ouvir o locutor falar. Exato. E eles marcam muito a pessoa, né? Eles, tipo, aquele cara é de tal rádio, esse cara é de tal rádio. Eles, isso mesmo. Meu ouvinte sabia exatamente quem era quem, né? Verdade. Então... O rádio é espetacular, né? Porque eu falo, né, que é um meio de comunicação. Não é eu sou eu que falo, né? O mundo diz, né? É o meio de comunicação mais democrático, né? É verdade que hoje em dia a gente não tem tantos mais como tinha no passado os aparelhos, né? Hoje é muito no smartphone que o cara ouve e tal. Aplicativos, né? Então era muito democrático, porque o rádio não era caro, né, Júlio? É um aparelho, ainda é um dos mais baratos, meio de comunicação, é um dos mais baratos, né? Nem se compara com o valor de um celular ou de uma TV. Então é o meio mais democrático e é um meio muito importante, apesar que é uma luta, isso deve ser uma luta eterna, né? De muita gente
O pessoal fala que o rádio está morrendo. Não está, que morrendo. Não, eu estou te fazendo uma pergunta que as pessoas vivem constante. Não, o rádio AM morreu, agora quem vai morrer é o FM. Não morre. Rádio, há quantos anos o pessoal está falando que o rádio vai morrer? Ele se transforma a cada momento da sociedade, da humanidade. Você vê que o rádio agora, ele é TV também, né? Mas eu vejo que o rádio é muito importante. Produtos de rádio, ó. Vou dar um exemplo aqui, Júlio. Eu peguei o penúltimo Ibope na mão. Aqui de São Paulo, às 18 horas, porque eu sempre fico olhando no programa lá da 105. Você está na 105.1 hoje. 105.1. Como é que chama o programa? 105 FM Futebol Clube, às 18 horas, das 18 às 19. E eu fico sempre de olho no Ibope. A gente ficou entre os três, a gente estava em terceiro, né, no horário das 18 horas. Caramba, na Grande São Paulo. O primeiro é o Estádio 97, que é um produto de esporte por torcedores. O segundo é o Pingo nos Is da Jovem Pan, que é outro produto de política. E o terceiro é o nosso, que é um outro esquema de esporte, que é com apresentador, é comentarista e repórter. O repórter traz a informação do clube, o cara comenta e eu apresento. Então, o rádio ele mudou. Eu acho que o rádio hoje musical, ele continua mais acima, como Alfa, Antena 1, Band, etc., mas o produto segmentado, vamos dizer assim, esportivo, político e etc., ele é um novo rádio. O novo rádio é esse, na minha visão. É o rádio que tem que ter produto. Tem de ter produtos diferentes dentro da sua grade, que é o que a Jovem Pan fez. Né? A Jovem Pan, você ouvir a Jovem Pan, Júlio, vai ter uma grade de música? Vai ter. Mas eles valorizaram os produtos. Eles tinham um programa de manhã que era um bate-papo entre 3, 4 pessoas, que eu esqueci o nome. Morning Show lá? Morning Show. Depois tinha o Pânico, que é um outro tipo de programa. Aí, ó. E a Jovem Pan, salvo engano, foi a primeira emissora a trazer o rádio para a TV, para o YouTube. Começou a mostrar o programa, que foi uma sacada muito bacana do Tutinha também, né, cara? Sim. Agora, Weber, dentro do seu segmento, cara, você como um apresentador esportivo, quem que foi o cara que você falou, eu gostaria de chegar... esse cara é um cara que eu me espelho nele, é um cara que eu acho ele um bom profissional, mas não só um bom profissional pela voz, porque a gente tem um profissional que a gente conhece muito bem isso. O cara que está no microfone e que está fora do microfone. Sim. A gente tem aquele cara que é o artista, que ali ele fala uma coisa, mas fora daquilo o cara é um escroto, cara. Sim. Isso em todo segmento tem todos, isso. Todos. Não é só no segmento de rádio, de podcast, de médico, todo segmento tem aquele cara. Mas um cara que você fala, esse cara, ele é um cara que eu me espelhei nele. No microfone, né? Porque muitas vezes a gente, trabalha com a pessoa, mas não tem muito contato com ele, né? Eu trabalhei na produção de alguns programas e às vezes você tem um contato profissional. Acaba o programa, o cara já é uma estrela, o cara vai embora. Né? O cara vai embora para cuidar da vida dele. Aquela rádio peão ali também, que é só zica, cara. É só zica. É isso aí. Zica. E isso é uma coisa que eu aprendi. Você fez o seu trabalho? Área, né? E um cara no microfone que eu me espelhei demais foi no Milton Neves. Eu trabalhei com ele, aprendi muita coisa com ele ali. Outro cara que eu me espelhei também por trabalhar com ele, e aí como repórter, o Luiz Carlos Quartarolo. Né? São dois caras. E o Flávio, tipo, cara, o Flávio tem uma cultura, né, geral espetacular. Né? Mas o Milton Neves tem também, né? Tem, ou não? Tem. Futebolística. O futebolista, ele tem um histórico na cabeça dele fantástico. O Flávio não, o Flávio ele abrange mais. Todos os esportes. Todos os esportes, outros assuntos. O Flávio é um cara que é diferenciado. Tinha um cara que estava no Band Esportes que era assim também, que falava sempre, contava os dias para chegar às Olimpíadas, esqueci o nome dele, cara. Não é Elia Júnior, é o outro. Bom, ele conhece tudo de esportes também. Sim. Agora, você sabe, Weber, que você, tocando nesse ponto do Milton Neves, o meu pai foi... Meu pai é radialista até hoje, foi cantor. E inclusive eu vi, você fez entrevista aqui com ele, né? Fiz um podcast com ele. Ele falou algo para mim que eu guardei muito no início da minha carreira, que eu sempre trabalhei com um produto meu dentro do rádio. O produto era meu dentro da emissora. Ele falou, filho, falar, até papagaio fala. Rádio é venda, cara. Rádio é você segurar o teu público ali, é você trazer credibilidade para o teu público e vender.
O Milton Neves, ele foi conhecido como Merchan Neves. O cara vendia pra caramba. Ele já entrava fazendo propaganda no programa. Né, o Milton é espetacular, né? Esse negócio do Merchan é uma marca do Milton, né? E as empresas, é aquela história, né? O cara nem precisa correr atrás, as empresas buscam para ter a imagem vinculada ao Milton. O Milton, nesse sentido, também é espetacular. Mas o assunto aqui é você. A gente está falando aqui do Weber Lima, cara. Esse cara aqui é um cara de bom coração. E Weber, você saiu da Jovem Pan, como é que foi o trâmite depois ali? Então, aí eu saí da Jovem Pan no final de 2004. Eu te conheci também, você fazia um programa de televisão na Rede Brasil. Na Terra? Não, na Rede Brasil de TV. Tinha um que você estava apresentando, eu lembro que você andando no meio de uma cultura para algum produto, não sei se era algum produto, propaganda de algum produto rural, algum canal rural, alguma coisa assim. Não, isso daí eu apresentei um produto de fertilizantes, que era a Mosaic. Não sei nem você na televisão. A Mosaic, eu não sei se a Mosaic hoje, porque eu lembro que a Vale estava querendo comprar a Mosaic, porque a Mosaic é norte-americana. E aí eles me chamaram para fazer uma entrevista com com os maiores produtores rurais do Brasil. Que legal, cara. Então eu viajei para o Rio Grande do Sul, viajei para Santo Antônio do Palmar. É uma cidade antes de Chuí, velho. No Rio Grande do Sul. É lá embaixo. E aí tem o Chuí do Brasil e o Chuí do Uruguai, né? E eu fui para essa Santo Antônio do Palmar, que era onde tinha plantação de arroz, se não me engano. Mas fui, cara, viajei pro Brasil inteiro, fui para Rio Verde, em Goiás, e aí eu entrevistava os grandes produtores, como é que era aquele trabalho. Eu lembro disso, eu cheguei a ver isso aí, eu vi isso aí, cara. Então tinha uma propaganda que rolava na TV, eu conversando com o cara rapidamente, assim. E então eu fiz esse trabalho também, viajando pelo Brasil com grandes produtores, mas isso não tem nada a ver. Aí em 2004 eu saí da Jovem Pan e o Lélio Teixeira, que tinha na Geral, me chamou: Weber, eu vou montar uma equipe de esportes aqui numa rádio de São Paulo. Você topa ser o coordenador, me ajudar? Falei: top. Você indica quem para narrar? Eu falei: Everaldo Marques. Porque o Everaldo narrava já. Só que o Tuta não dava oportunidade para ele narrar. Ele sempre pedia: seu Tuta, deixa eu narrar. Aí o Tuta: não, tal, mais para frente, não sei o que, tal. E o Everaldo, você viu que se tornou hoje, né, o Everaldo Marques. E eu lembro que você comentou quando você chegou lá na rádio Jovem Pan, ele estava lá fazendo o negócio, a coordenação, né? Do programa, cara. Aí eu indiquei o Everaldo. Então, eu e o Everaldo coordenava a equipe. E aí lançou a equipe da 105 em 2005. Aí começamos. Eu trabalhava como repórter lá e trabalhei lá 3 anos. E aí depois eu saí da 105. Aí depois da saída da 105 eu passei pela Rádio Record, né, numa fase final da Rádio Record, quando eles decidem tirar tudo do ar, né, e virar só uma rádio evangélica. Depois... A Rádio Record também era uma potência, né? Era a frequência 1000 AM, né? Era 1000, cara, né? Você é louco. Era Brasil inteiro. A Rádio Record era um negócio espetacular. Aí, depois da Rádio Record, tive passagens pela Rede Brasil de TV, pela Rádio Estadão, aqui de São Paulo. Aí eu vou para a capital, com a equipe esportiva. Aí quando a gente se conheceu. Aí a gente se conhece, fiquei lá até 2018. Aí 2018 eu vou para Top, com os tops da bola. Você, o Zete... Eu, o Zete, César Sampaio. O Veloso fez o Veloso contigo aqui na capital também. Isso, o Veloso saiu e entrou o César Sampaio. Cara, César Sampaio, gente boníssima gente também, boa, né, cara? Pô, uma moça, cara. Figurado. O Zete também, uma moça, cara. Gente boníssima. Gente boa. E aí, saiu da Top e aí você me ajudou a ir pra Play. Você me ajudou, né? Aí eu ligo: Júlio, tal, como é que tá? Como é que estão as coisas, tal? O Júlio: Weber, e aí? Putz, vai acabar lá no mês que vem na Top, tal, tô buscando outro lugar. Aí o Júlio vira pra mim e fala assim: eu conheço um cara na Bandeirantes, eu vou armar pra você conversar com ele. Você lembra disso? Eu lembro, cara. Aí armou, a gente foi lá, conversou e graças a Deus deu certo, os tops da bola. Ficou um período lá na Play. E aí, Júlio, eu tinha um projeto, isso eu pensei desde a Jovem Pan, lá no início da minha carreira. Eu tenho um programa na capital hoje que chama Paralímpicos, que é um programa que fala do esporte para pessoa com deficiência. Então, naquele momento, eu falei: agora eu tenho que colocar esse plano, né? Porque eu já não tinha mais nada a fazer, né? Depois que eu saí da Play. Aí eu conversei com o Fredson, da Obra Max,
E eu falei assim... Que é um parceiraço teu. É um parceiraço. Falei, Fredson, você topa pagar um horário de uma rádio aí para fazer um programa? Eu não ganhava um centavo. Ele falou, topo. Eu falei para ele o que era o programa, né? Aí ele pagou na Imprensa FM. E eu fiquei na Imprensa, Júlio, acho que 2 meses. Aí depois de 2 meses a Capital me liga. Weber, nós vamos voltar com uma equipe esportiva, você topa vir trabalhar? Não era parceria, eles me contrataram mesmo. Aí depois da Capital volto a 105 FM. Tô lá 2 anos já. Que então, bacana, vixe, rodei pra tudo que é lado, Júlio. Mas o locutor de rádio, ele tem isso aí mesmo. Eu passei por algumas rádios também. O Weber, saindo um pouco do contexto do rádio agora, vamos pro futebol. Eu tava comentando até contigo em off, e eu acho que é importante a gente falar isso. A minha impressão é que mudou, ou eu que não estou mais tão ligado ao futebol. Eu me recordo da Copa de 82, eu tinha 11 anos de idade, nós pintamos o chão da rua, enfeitamos com madeirinha, com tudo. O comportamento do ser humano mudou bastante, né, cara? Você não tem... O Brasil, acho que ele era o país do futebol. Ele continua sendo o país do futebol? Continua. Não, é bom ouvir isso. Continua, Júlio. É o esporte mais praticado no país. Mas é a o gente país tem uma do futebol. seleção brasileira hoje deficitária pra caramba, cara. Mas aí é um problema, Júlio, das bases dos clubes. Existe muita corrupção nas bases. Então acontece o seguinte, Júlio, e de muita história que eu sei. É assim, você tem um filho que é um ótimo jogador, mas você não tem dinheiro. Você é uma pessoa humilde. Ó, eu vou dar um exemplo aqui do Hendrick, do Palmeiras. O Hendrick, Tem um vídeo no YouTube, quem quiser pode buscar, coloque lá, Hendrick jogando no São Paulo Futebol Clube. Me explica, Júlio, como é que um garoto desse, você vai ver o vídeo, se você colocar uma pessoa que não entende absolutamente de nada de futebol, ela vai falar, aquele garoto ali é diferente. Aquele garoto passa por todo mundo, ninguém consegue tirar a bola. Diferenciado, cara. Pô, você olha os vídeos do Hendrick jogando no São Paulo, aí me explica como esse garoto não fica no clube. Como esse garoto não ficou no clube? Era de uma família humilde. Hoje em dia acontece muito isso, Júlio. Tem lá o filho do rico, ou de classe média, sei lá, e o filho do mais humilde. Às vezes esse pai que tem grana, ou às vezes não tem, mas se mata, vai municiando grana dentro da base. Ou pro técnico, ou para alguém da direção que comanda aquela base. Isso acontece muito. Corrupção por isso que o futebol brasileiro caiu demais. Por quê? Porque essa turma realmente que jogava a bola, às vezes fica pelo caminho, Júlio. Não tem dinheiro para bancar o futebol. Futebol virou um negócio muito grande. Já era, mas virou na base também, Júlio. Eu vou falar algo por minha conta, não é por conta dele. Vou falar algo por minha conta que eu já ouvi falar dentro do meio da comunicação, que tem empresários e jogadores que pagam locutores de televisão para ficar puxando o saco do atleta no jogo de futebol, para chamar... Mesmo se o cara estiver jogando uma porcaria, o cara fica falando que ele está jogando bem para não deixar o cara cair em desagrado do telespectador. Não é você que está falando isso. Eu já ouvi falar várias vezes isso e eu ouvi falar até do nome do jogador de futebol. Entendeu, cara? Então é complicado a corrupção, mas se você acha que é isso é um dos fatores também que não tem deixado a evolução do futebol no Brasil, cara. Você vai em Franca hoje, Weber, nem tanto hoje, mas embora o Elinho, cara, que é amigo pessoal meu, o Elinho tá levando tudo quanto é título de basquetebol lá. Sim. Mas em Franca, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, cada quintal de casa tinha uma tabela de basquete e a probabilidade de você ter uma tabela de basquete na sua casa e de sair um jogador de basquetebol bom dali de dentro é muito grande. E era isso que acontecia com o Brasil, que não acontece mais. Acontece. Continua com os campinhos, mas cadê os atletas? É difícil. Mas eu vou dizer também que existe uma mudança no comportamento do jovem, né? O jovem não quer saber mais de praticar esportes. Lá em casa, Júlio, a gente obriga. Fala, hoje eu não tô afim de ir na Natal. Vai. A minha filha não quer saber de esporte. Então, mas a garotada tá muito presa isso daqui. Eu cresci na rua, velho. Eu sou ruim de bola, com taquibete, quebrando o tornozelo, fazendo pistinha de bicicross, não podia ver um terreno vago, velho, que a gente ia canchado e fazia um campinho de futebol, Sim. cara. Eu jogava bola no terraço da minha casa. Eu e minha irmã jogávamos bola lá. Entendeu? Isso é o que eu acho que mudou também, o comportamento do jovem brasileiro. Mas e como que você vê a seleção brasileira de futebol hoje, por exemplo? A Copa do Mundo tá chegando. Você acha que há probabilidade do Brasil levar essa Copa do Mundo, cara? Júlio, eu venho falando nos programas o seguinte, que depende
de um cara muito importante, que é o Neymar. Sem o Neymar, acho difícil. Mas ele não quer jogar bola mais, ou ele quer, ou ele não tem condições físicas mais. Então, não dá para saber, porque o Neymar perdeu aí 2, 3 anos da vida dele com lesões graves, voltou a jogar, se machuca de novo, por quê? Porque o corpo não está mais preparado para esse tipo de jogo, né, de alto rendimento. Parece que agora ele está treinando, focado, pensando na Copa do Mundo. Eu acredito que o Brasil vai brigar, sempre briga, Júlio. Quartas de final, o Brasil é garantido que chega às quartas de final de uma Copa do Mundo. Mas eu acho que o Neymar passa muito pelo Neymar. O Neymar é uma peça importante para essa seleção brasileira, mesmo não estando em condições. Isso eu acho com importante. A camisa dentro de campo, ele faz a diferença. É diferente. Ele faz a diferença. Você acha? O cara entrar em campo, o cara vai deixar o Neymar... Não, ele faz a diferença. Isso aí é fato. É fato. O adversário, uma coisa, Júlio, é você jogar contra a seleção brasileira, falando, o Neymar não tá ali. Tá bom. Agora com o Neymar dentro de campo, a história muda. O cara fala, é o Neymar que tá ali. Não é o Vini Júnior, que não joga na seleção brasileira, né? No Real Madrid jogou muito, mas na seleção brasileira nunca jogou. Ou o Rodrigo, ou o Estevão. É o Neymar. Ele tem uma história. É um cara que faz coisas impossíveis com a bola, Júlio. Então eu acho que essa é a diferença. Quando você enfrenta uma seleção sem o Neymar, é uma coisa. Com o Neymar, ela se transforma. Entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho, quem que você acha que jogou mais bola? Eu gosto mais do Neymar. O Neymar? Eu gosto mais. E o Neymar e o Ronaldo Fenômeno? E o Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno teve um... Mas sabe qual eu acho que é o melhor de todos? Que eu vi, né? Eu não vi o Pelé jogar. Romário. Romário eu acho que é imbatível, cara. Você tá falando sério, cara? Sério. Eu vi coisas que o Romário fez que o Ronaldo Fenômeno não fez. Eu me recordo de uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou quando o avião pousou no solo brasileiro, ele abriu a janelinha e meteu 94, a cara fora. O cara era... Não, ele chamava a responsa, chamava, né, cara? Chamava. Eu acho assim, que se você pegar ali aquele período, você não precisa nem ir longe, você vê aquele momento do Romário no Barcelona, ele faz coisas absurdas ali, né? Velho. É impressionante. Eu, dentro da área ali, como matador, eu acho que o Romário é imbatível. Ô Weber, e dentro do meio futebolístico, cara, a gente sabe que existem as vedetes e você tem que ter, às vezes, muito zelo para falar alguma coisa. Você já teve atrito com algum jogador, cara, por comentar algo, alguma coisa assim, e o cara vir e falar, pô, o que você tá falando, velho? Já rolou alguma coisa? Com o jogador, não. Mas com o técnico, sim. Com quebra-pau no ar, cara. Com quem? Muricy Ramalho. Você tá brincando? Sério. Por mim, porque você é forte no que você fala, cara. Sim. Você não arreda o pé, não velho. Arredo. E o que eu acho que é o correto de se fazer. Eu sei que muita gente ouve. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Com certeza. Né? Só que eu vejo assim, você falou um negócio, assuma até o final. Assuma, e quando o cara entrar no ar, você tem que falar pro cara o que você fala quando ele está fora. E foi isso que aconteceu com o Muricy. Ou então você fala, pô, errei no que falei, tô voltando pedir atrás. Desculpas e tal, beleza. Isso é fato, isso pode acontecer. Aí o que aconteceu? Na primeira passagem da 105, o Muricy, campeoníssimo de tudo no São Paulo, o repórter, que é o Márcio Torvano, falou, olha, marquei uma entrevista com o Muricy para entrar na 105. E antes disso, por vários meses, por todo o período de Muricy no São Paulo, eu sempre abri o microfone e falava assim, pô, vocês da imprensa estão de brincadeira, pô. O Muricy dá as patadas nas coletivas. E ele dá mesmo, E ele dava. Vamos supor nós dois trabalhando, ele dá uma patada em você, eu ficava dando risada. Né? O companheiro dava risada. Eu falava, não, gente, tá errado isso daí. Sabe? Ninguém tem que dar risada, porque alimentava para que ele continuasse com essa coisa idiota que ele fazia, que eu não concordava, né? E aí ele criticava tudo, Júlio. Criticava tudo, descia a lenha na coletiva, nos comentários, etc e tal, e por aí vai. Aí ele entrou na rádio. Entrou, o repórter fez 2 perguntas e veio para mim. Falei, Muricy Ramalho, onde você vê tanto fantasma assim? Onde você vê tanto problema? Porque você é campeoníssimo, os seus jogadores são convocados para a seleção brasileira, você sempre tá amargo. Por que você é azedo, cara? Velho, quando eu falei isso, Júlio, o pau quebrou. Quebrou. Eu tô dando a entrevista aqui, é por conta do seu repórter, não por você. Eu falei, você não tá dando entrevista pra mim, não. Você tá falando pra torcida do São Paulo que tá ouvindo aqui. E aí o pau quebrou, velho. Mas quebrou, o pau quebrou no ar. Ele falava, eu rebatia
E eu falei, porque eu tenho que ser justo, Júlio, com a pessoa. Até porque o ouvinte vai se ligar. Falei, o Weber desceu o cacete no Muricy, agora ele tá no ar, ele tá afinando pro cara. E fala mesmo, velho. Eu tenho que falar. E esse foi um quebra-pau que foi espetacular, assim, no ar na época. Mas a época, Júlio, era 2006, 2007, por aí, 2007, 2008. Não tinha essa coisa, né, que hoje tem. Desse mundo das redes sociais, né? Hoje, se fosse hoje, estava estourado em tudo que é lugar, Júlio. E a história da Renata Mendonça, aquela repórter da Rede Globo, que teve um quiprocó com o técnico do Flamengo. O presidente. Com o presidente do Flamengo, melhor dizendo. E aí eu vi você defendendo ela, até porque ele chamou ela de nariguda. Sim. E aí, como é que é esse lance, cara? Então... Até porque mulher no futebol rola, Weber? Rola. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Narração, não sei se é o caminho, né? Mas elas estão aí, não vai voltar mais atrás, né? Elas estão aí. O que eu sempre falo da narração é o seguinte, eu não sou fonoaudiólogo, mas a mulher já nasce com uma vibração diferente nas cordas vocais. Sim. O homem tem uma vibração, a mulher tem outra. Então, o que acontece? Quando elas estão narrando, Júlio, elas não conseguem levar a voz para o agudo. Por quê? Porque se levar para o agudo, fica um negócio que você é inaudível. Fica inaudível. Então, o que acontece? A gente vê um monte de menina trazendo pro grave a voz, aí fica um negócio meio caricato, sabe? Olha, vamos lá, você percebe que é forçado, você percebe que é forçado. Mas como repórter, e a gente não está discutindo aqui o mérito do trabalho da mulher ou não no futebol, eu fiz apenas uma pergunta só para dar uma aguçada no negócio. Mas a gente sabe que a mulher tem muita sensibilidade. Sim. Ela tem, essas mulheres, essas repórteres, elas têm acesso, elas têm respeito, porque é um mundo que eu não conheço dos jogadores de futebol, Weber. Como que é? Porque uma vez eu vi o Abel... Ele foi extremamente deselegante como uma repórter, acho que da Bandeirantes, né? Se não me engano. A Aline... Não vou lembrar o nome dela. Mas ele foi deselegante com ela. Foi deselegante... Existe ainda, né? O preconceito. O machismo, tudo mais. Existe, Júlio. É que os caras ficam escondidos, né? Essa do presidente do Flamengo, você acha que ele passou do ponto? Passou do ponto. Só que eu vejo pelo copo cheio. Ele acabou valorizando o trabalho dela. Chamou atenção para ela. Chamou atenção para ela. Até porque eu nem sabia quem era ela. Eu fiquei sabendo depois disso. Tá vendo? Porque ela valorizou, ela incomodou. Eu acho que o trabalho do repórter é esse. Incomodar. Você ir tocar na ferida. Você questionar. Foi o que ela fez. Mas ela chegou a tocar na ferida até do Zico, porque o Zico teve que se manifestar a respeito disso. É porque o centro de treinamento era do Zico. Então... É do Zico. E as condições eram ruins mesmo. Eram ruins. Se você olhar as imagens... Eu vi uma porta ali. Era triste. Era triste. O campo, triste. Agora, eu lembro muito bem de um episódio do Milton Neves. O Milton Neves ficava no terceiro tempo, eu fiz vários com ele, quando tinha jogo do São Paulo e o Rogério Ceni se adiantava mesmo para pegar os pênaltis, saía da linha, que não pode sair, né? Ele saía, se adiantava demais. E o Milton, olha lá... Rogério Ceni se adianta, o árbitro nunca faz nada, os árbitros não veem que o Rogério Ceni adianta. Aí um jogo, o Rogério Ceni adiantou, ele defendeu. O que o árbitro mandou? Fala, voltou, você adiantou. E aí o que aconteceu? O cara foi e fez o gol. Quando o Rogério sai, naquela época, né, os repórteres ficavam ali à beira do gramado, na saída do jogador, eles podiam entrevistar todo mundo. Quando tá ali na saída do Rogério Ceni, ô Rogério, você adiantou mesmo? É o Milton Neves que fica falando lá o tempo todo que eu adianto. Ele tirou todo o foco do negócio dele para jogar e valorizou o Milton. Então foi mais ou menos o que o BAP fez, o presidente do Flamengo. A menina tá lá na dela, fez a reportagem. O que ele fez? Ele fala a nariguda lá da Globo. Ele levou todo o mérito para ela. Até porque eu volto a dizer, eu não conhecia a Renata e acabei conhecendo após esse episódio. Eu me lembro até de um episódio também do gente falando do Rogério Ceni. Uma vez estava tendo um programa na Sport TV com o Kleber Machado e uma mulher começou a falar, uma repórter... A Mili Lacombe. Que o Rogério Ceni tinha falsificado uma assinatura e ele entrou no ar, velho. E ali o bicho pegou, cara. Um erro assim, primário, para um jornalista, isso daí. Isso é muito perigoso. Não, muito perigoso. Meu, ela tem prova? Ela tem prova, Júlio, ela poderia ter falado, ele falsificou a assinatura. Ela não tinha prova. A gente tá falando, vamos na central aqui, Beca, por favor, a gente está falando de rádio,
uma das coisas que para mim foi muito importante quando eu comecei a fazer rádio foi ter feito o direito antes do rádio. Eu fiz vários programas de polícia, de comentário de política. Quando você faz direito, você sabe até onde você pode ir. Você tem um limite que você passou dali, velho. Dançou. Acabou. É processo. É processo. Não é à toa que você tem inúmeros aí, apresentadores de telejornais que estão com 16, 20 processos na cabeça. Sim. E vocês também têm esse problema. Você cuidado. tem que tem muitos porque a palavra lançada acabou, Sim, cara. acabou. Você pega um cara que é carne de pescoço aí, velho, ele vai querer até as últimas contigo, Sim, né? E essa Mili Lacombe dançou. Ele pagar a indenização pro Rogério Ceni. Não tem prova, então esse tipo de coisa eu tomo muito cuidado. Eu posso julgar o trabalho do cara. Eu falo, ó, esse jogador é nota 5, nota 4, é mau jogador e tal. Isso eu posso fazer. Agora, acusar, como ela acusou, ela dançou, Júlio. Eu não vou acusar aqui agora, cara, mas se tem um cara que quando ele tá falando na televisão, eu mudo de canal, é o Casagrande, velho. Não dá, velho. No começo, às vezes viaja, velho. No começo eu até gostava, cara, mas de repente eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, cara. Não, eu acho que o Casagrande fica perseguindo alguns jogadores, né? Ele pode falar que não, mas eu vejo que ele persegue o Neymar. Qualquer coisa você pode colocar lá no UOL. Aconteceu alguma coisa com o Neymar, uma das primeiras colunas é do Casagrande. Ele teve uma treta do Neymar com o pai do Neymar uma vez numa roda. É isso, se não me engano. Não, ele falou alguma coisa e acho que eles chegaram... Não uma treta, foi uma conversa um pouco mais azeda entre eles, cara. Mas vamos lá, Weber. Projetos para o futuro, cara. Olha, Copa do Mundo chegando aí, vocês vão estar trabalhando? Como que então, a gente não sabe ainda, né? Porque você tem que comprar os direitos da Copa. E o valor é absurdo. São milhões e milhões, né, para você transmitir uma Copa do Mundo. E eu tenho uma ideia minha de que Copa do Mundo, Júlio, é produto para TV. Para TV. O brasileiro não vai estar no rádio para ouvir jogo de Copa do Mundo. O cara só vai ouvir no rádio se ele estiver em trânsito. Porque o Brasil para, né? Ninguém trabalha, você sabe disso, né? O Brasil para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Onde ele vai assistir? Na TV. Ele não vai procurar o rádio. Então eu acho que o produto Copa do Mundo é um produto de TV. A Copa do Mundo ela era ouvida no rádio muito quando tinha a galera que estava na portaria de um prédio. O rádio tinha muitos porteiros que são ouvintes, só que hoje já mudou, porque você tem a televisão no telefone. Cara? E vai ter transmissão. Vai ter a transmissão. Com imagem para o celular. Né? Acho que a Cazé TV comprou os direitos. Então, não sei se a gente vai transmitir a Copa do Mundo, mas o programa continua. Né? E o programa vai falar dos jogos da Copa, vai falar fazer uma cobertura especial de Copa do Mundo. Para esse ano é isso, o Paralímpicos também vou tocando e o podcast Quartarolo. E você, nessa carreira tua aí, a gente coloca de 25 anos de carreira? Tá indo para 25. 2001, 25 anos, né? Março completo. Você chegou a algum momento que você fala, cara, não dá mais para mim? Várias vezes. Várias. Fala aqui para essa câmera aqui que você... Não, eu acho que é bacana a gente... Porque se você... eu vou contar muito rápido uma história. Chitãozinho e Chororó, eles começaram a cantar com 7 anos de idade. Em um determinado momento da vida deles, eles pensaram em parar de cantar. E, de repente, eles ouviram uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. E ali eles falaram, não, a gente vai acreditar um pouquinho mais. E você veja o que virou dessa dupla, né, cara? O que você fez, cara? Como é que foi? Conta aqui no pessoal ali. Ó. Então, cara, eu já pensei várias vezes, né, em desistir da carreira de rádio, de comunicador, né? Mas sempre acontece alguma coisa e eu volto. Você acha que é Deus? Eu acho. E eu confio nisso, porque são 25 anos, Júlio. Né, eu costumo dizer que o que falta um pouco hoje nessa juventude é resiliência. E eu tenho outras pessoas que eu converso de outros ramos, que é isso. O jovem hoje ele não é resiliente. O jovem hoje desiste muito rápido. Eu não desisti. Estou há 25 anos aí na caminhada. Então, já passou pela minha cabeça. Já trabalhei até em outras coisas, paralelo ao rádio, né? Mas aí acontecem outras coisas e eu volto. Mas eu vou te falar, o cara que quiser trabalhar no jornalismo esportivo, em rádio, precisa ser resiliente. Tem muita gente, né? Muita gente para pouca vaga.
diminui cada vez mais, Júlio. Se você acha que você vai entrar ganhando um rios de dinheiro também... Esquece daí. Já foi a época de Rádio Globo, 300 mil reais por mês há tantos anos atrás. Isso daí não existe, Júlio. Eu acho que se a pessoa pensa nisso... Bom, a gente falou aqui muito do Milton. O Milton ficou milionário. É um de rádio. Olha quantos caras passaram. No Brasil. Então, acho que tem de ser resiliente e acreditar que vai dar certo, né? Que tá dando certo, que vai dar certo, porque senão o cara desiste. Você também já deve ter passado por isso no rádio? Não, eu não tô nem fazendo rádio já faz 3 anos, cara. Então. Faz 4 anos. Mas você voltaria, né? Voltaria. Então. Voltaria. Mas é o que a gente estava falando no começo, né? O rádio é algo que motiva a gente. Weber, eu sei que você tem compromisso, cara. Eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo aí. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando gostaram da tua história. E é bacana quando você vive um sonho, cara, e você corre atrás desse sonho. Esse lance de saber como você chegou no rádio, que você vestiu uma carapuça. Vestiu uma carapuça não, cara. Você falou, cara, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Você foi lá, tomou uma porta na cara, outra porta na cara, outra porta na cara. Foi lá, uma porta se abriu. E quando aquela se abriu, você se agarrou a essa porta e foi embora, cara. Foi muito bom você ter compartilhado um pouco da sua história pra gente. Eu sinto no meu coração que muito em breve você vai estar com o teu programa na TV, velho. E eu desejo que Deus te abençoe imensamente, tá bom? Amém. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Eu costumo dizer que a gente precisa... Tem um texto muito legal, Júlio, eu não vou ler o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, pode ler se quiser. Não, mas é muito longo. Vou deixar a parte final aqui, que é um trecho de um livro chamado Jesus no Lar, que é do Chico Xavier. E o cara recebe a oportunidade de um anjo de pedir as coisas, pedir... felicidade, esse tipo de coisa, mocidade, saúde, mas sempre aconteceu alguma coisa e ele ia desistindo, que é a história que eu falo da resiliência. Então, tem aqui uma parte, né, que fala de Jesus, que ele falou que Jesus para, né, medita contando a história desse homem, medita e fala o seguinte: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder. Esse homem ia pedindo todas essas coisas, mas ele sempre acontecendo alguma coisa, ele não aguentava a pressão e saía. Porque o cara, quando tem poder, tem muita gente invejosa trabalhando contra. Com certeza. Né? Então ele desistia. Respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne, mas se o homem não possui, aí que é a palavra que eu acho que é importante para qualquer pessoa, em qualquer setor, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Então acho que o cara tem que ter coragem, Júlio. Coragem e resiliência para seguir em frente. É isso. Eu guardei essa daqui para falar sobre isso. Que bacana, cara. Valeu. Valeu, Júlio. Obrigado. Obrigado. Grande bate-papo com Weber Lima. Galera, semana que vem estaremos juntos mais uma vez com mais um bate-papo no podcast Vai Além, toda terça-feira às 8 horas da noite para você. Obrigado pelo carinho, até lá, fique com Deus. Tchau, Brasil.